No nosso último encontro nós estávamos a tratar sobre a queda. E faltou apenas um elemento, que foi o... Como é que falta um elemento só ou faltaram dois? Agora eu fiquei em dúvida. Nós trabalhamos a serpente, nós trabalhamos o homem, nós falamos do pecado. Pecado é o meio do diabo dominar sobre o reino de Deus, o reino parasita, a afirmação de que o que Deus dá é insuficiente. Acho que sim. Aí os seus resultados, 3 mandatos foram alterados, a terra não se sujeita mais, a família está rompida e desarmônica, e o homem foge de Deus. Aí no final nós vemos que Deus, o próprio Deus, quem prevê e provê a solução. Nós estamos ainda nesse ato 2, a queda. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 3, por favor. E vamos ao final desse texto, onde Deus estabelece as penalidades, mas também traz conforto, a misericórdia e a graça. Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é talvez um dos textos mais fundamentais, mais importantes, um dos textos mais relevantes para o nosso entendimento das Escrituras. Se os irmãos lerem Isaías capítulo 6, nós pregamos sobre este texto recentemente, os irmãos vão ver como é que termina o capítulo 6 de Isaías, falando que o que é o toco que vai ser preservado? É a santa semente. Se você pegar o texto de Isaías e separá-lo, esse capítulo 6, dos demais textos das Escrituras, você vai ficar com uma pergunta em mente: como assim santa semente? Né? Mas para aqueles irmãos que estão acompanhando aí os estudos bíblicos das quartas-feiras, talvez até acompanhando pela internet, não presencialmente, mas também se lembrando dos estudos do ano passado, vão lembrar-se da santa semente que se encontra em Gênesis 3,15. É o chamado proto-evangelho. O que diz o texto? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A palavra para descendência, descendente, é semente. E a partir desse texto, o ser humano, sobretudo o povo de Deus, o reino de Deus, busca sempre apontar onde está a santa semente. E lá em Isaías capítulo 6, nós vamos ler que o que é preservado em Israel? A santa semente, que é o toco que fica, o toco. Pois bem, quando Deus está falando da santa semente, Ele está mitigando, Ele está suspendendo, Ele está suavizando as penalidades da aliança quebrada por Adão. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em um certo sentido, o homem morreu naquele exato momento. A morte espiritual veio assim que ele comeu do fruto. Tanto é que eles abriram seus olhos e ele passou a se perceber como alguém que estava em luta com Deus, em luta contra Deus. Tanto que quando Deus desce no jardim, no paraíso, o homem foge. Por que o homem foge? Porque ele sabia que a partir daquele momento em que havia caído, ele se tornara um inimigo de Deus. Deus se tornara, melhor dizendo, inimigo dele. Ele se tornara devedor de Deus, para Deus. Mas Deus provê a solução, porque Deus primeiro vai atrás do homem. No versículo 21 nós encontramos mais Deus fazendo: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus proveu a roupa para o homem. Mas quando Ele provê essa roupa, Ele o faz por meio do primeiro derramamento de sangue que se conhece, que se tem conhecimento nas Escrituras. Porque o efeito do pecado é o derramamento de sangue. O efeito do pecado é a morte.
Nós leremos em Romanos que Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Se há pecado, então há morte. Aí, verbo haver. Não tem como escapar. Mas ele faz mais. Ele mitiga a pena, ele suspende a eficácia de toda a pena, e ele, embora a morte espiritual seja instantânea, a morte física é jogada para frente. Para quê? Para que Deus possa resolver o problema do pecado. E ele, sim, ele vai resolver, ele se propõe. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Os efeitos da morte espiritual serão cessados. Deus não abre mão do seu reino. O seu domínio é sobre todos os séculos e não terá fim. O seu trono é trono que permanece para todos sempre. No primeiro dia, Deus se apresenta como um rei, dando ordens, criando todas as coisas. No último dia, ele mais uma vez é apresentado como um rei, dando ordens e governando sobre todas as coisas. Deus é quem governa. E o homem governa porque recebeu esse mandato de Deus. Mas o problema é que Satanás governa por meio do homem. O seu reino, um reino parasita, tenta se impor como uma vontade sobre o homem. Nós vemos também que para preservar o homem, para que a sua morte espiritual não tivesse efeitos mais terríveis, mais nefastos, mais odiosos, como haveria de ter, e os irmãos vão ver, quando Deus impõe limites à idade do homem, além daquilo que já havia colocado, ele fala, o homem não viverá para sempre. E depois ele fala, o homem, mesmo que não viva para sempre, ele ainda está vivendo muito. Então ele vai viver até 120 anos. Ele não vai passar disso, como regra. E depois Moisés vai falar que com muita dificuldade ele chega aos 70, aos 80, porque é Deus pondo limites à maldade humana. É Deus pondo limites, refreando a natureza pecaminosa do homem. Assim, o que ele faz? Ele afasta a árvore da vida. Capítulo 3, versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, tome da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, lançou fora do paraíso, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugia de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O querubim foi primeiro o Jedi da saga do Star Wars, que tem os sabres de luz, que fica a espada brilhando. Pois é, o querubim foi o primeiro a ter aquela arma. Mas a arma não fica protegida, ou melhor, a árvore da vida não fica separada do homem para sempre. Apocalipse capítulo 22, versículo 14, nós vemos mais uma vez a árvore da vida. 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito a quê? A árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. A árvore da vida agora não está num paraíso, não está num jardim, ela está numa cidade. Quem tem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro podem, portanto, ter acesso à árvore da vida. Por isso que já foi dito que o livro de Gênesis, ele está muito mais relacionado ao Novo Testamento do que aos demais livros do Antigo Testamento. Ou normalmente ele é interpretado como se fosse um apêndice inicial, e depois de Deus ter falado tudo prometido, o acesso ou ter colocado uma barreira à árvore da vida, ele se esquece de toda essa história e ele começa a cuidar de Israel, a abençoar Israel e a dizer: o mundo todo está aos pés de Israel.
E nós encontraremos irmãos que têm opiniões distintas da nossa, alegando que no final dos tempos Deus ainda tem que restaurar toda aquela beleza para Israel, aquele trono davídico. Irmãos, tudo isso perde o seu fulgor diante do trono do Rei dos Reis. O Senhor Deus, Ele não é o Rei de Israel apenas. Ele é o Rei de Edom. Ele é o rei dos cananeus, Ele é o rei dos filisteus, Ele é o rei de Sem, Cã e Jafé, Ele é o rei de todo o mundo, Ele é o rei do universo. Ele não é apenas rei de uma partezinha do semiárido lá no Oriente Médio, entre a escassez de água de um lado, o deserto do outro, o mar salgado e infrutífero de outro. Ele é o rei do universo. Ele é o rei da terra, mas Ele é o rei também da lua, Ele é o rei de Marte, Ele é o rei do sol, Ele é o rei de todas as estrelas. Por isso Isaías, quando descreve quem é o Deus dos céus, ele fala que Deus é aquele que chama as estrelas uma a uma pelo nome, porque Ele é o Senhor dessas estrelas. Ele é o rei de todo o universo, Ele é o rei de toda a criação. Ele não é só o rei de um pequeno país chamado Israel. Por isso nós dizemos que o dispensacionalismo, tal como ele é anunciado popularmente, ele diminui Deus de uma forma muito grande. Porque ele coloca como se todo o propósito do universo fosse simplesmente abençoar Israel, se todo o universo tivesse sido criado para abençoar Israel, quando na verdade é exatamente o contrário. Por isso nós encontramos Deus lá em Isaías capítulo 6 dizendo que vai ficar o toco, porque é do meu interesse que fique apenas o toco, porque eu quero espalhar Israel. Porque vocês não entenderam que Êxodo, isso metaforicamente, imaginativamente, né? A gente assim sendo levado para uma conversa hipotética entre Deus e Isaías naquele momento, dizendo: porque vocês, israelitas, vocês ainda não entenderam que vocês são aquilo que eu falei para Moisés. Vocês são para mim reino de sacerdotes. Vocês são sacerdócio real. Ora, a função do sacerdote é ligar Deus aos homens. Se a função do sacerdote é ligar Deus aos homens, que sentido faz viver Israel voltado em si mesmado para si mesmo, sem nenhuma ligação com o restante do mundo? Não, eu vou espalhar vocês porque depois eu vou mandar a santa semente, vai nascer, e quando nascer, ele virá na plenitude dos tempos. E quando ele chegar na plenitude dos tempos, tudo estará preparado para que essas boas novas de salvação, de redenção do homem, se espalhe pela terra, se espalhe pelo globo. Porque o meu objetivo não é salvar Israel apenas. O meu objetivo é salvar o homem. Eu sou o rei do mundo, eu sou o rei do universo, e não apenas o rei de um país pequeno e isolado. O meu trono é o trono que é exercido sobre toda a criação. Por isso, o grande tema das Escrituras é o reino de Deus sobre todo o mundo. Por isso o grande tema nos lábios de Jesus, quando ele está pregando, é o reino de Deus está chegando, o reino de Deus chegou. O reinado, o domínio de Deus, ele está destronando o reino parasita, ele está afastando a eficácia da semente da serpente, ele está esmagando a cabeça da serpente, tirando o seu domínio. Aí os irmãos verão que o amilenismo nesse sentido faz muito mais sentido. Mas isso são cenas para os próximos capítulos, né? É colocar o carro na frente dos bois. Muito bem, falamos sobre como Deus pretende resolver o problema. Agora nós vamos trabalhar o ato 3. O rei escolhe Israel, a redenção iniciada. Parece até contraditório falar que o rei escolhe Israel depois de ter falado que o rei não é apenas rei sobre Israel. Sim, Israel vai chegar num determinado momento, mas esse determinado momento é em Gênesis, a coroação deste caminhar
da Santa Semente. Porque começa onde? Nós começamos, vamos ver se a gente lembra. Para onde caminha a Santa Semente? Adão e Eva, 3 filhos. Para onde vai a Santa Semente? Nós temos, não é Sem, Cam, Jafé, não é. Caim, Abel e Sete. Para onde vai a Santa Semente? 7. De Sete também tem uma descendência ampla e vai parar em quem? Noé. A Santa Semente está em Noé. Noé tem 3 filhos. Para onde vai a Santa Semente? Sem, Cam, Jafé. Para onde vai? Sem. Sem tem muitos descendentes e se espalham pela terra de fato, contrariando a intenção da Torre de Babel, que era reunir e lá ficar. E aí é espalhado. E vai parar em regiões distantes até, entre Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, mais ou menos próximo até da região do Jardim do Éden, onde teria sido plantado. Lá nós temos um dos descendentes de Sem, chamado Abraão. Abraão tem, diz o cântico, muitos filhos, mas na verdade ele tem muito pouco. Pelo menos naquele momento, naquela geração, ele teria pela própria geração dele, no sentido físico, 2 filhos num determinado momento: Ismael e Isaac. Onde está a Santa Semente? Isaac. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Onde está a Santa Semente? Jacó. Jacó tem 12 filhos e uma filha. E nós vemos na história de Gênesis toda aquela trama empolgante da história de José do Egito. Mas onde está a Santa Semente dos filhos de Jacó? Em Judá. Judá também tem muitos filhos, e nós encontramos um parêntese que na verdade está apontando onde está a Santa Semente. Judá tem muitos filhos, dentre eles um se encaminha, sobrevive, gera outros filhos, e desses filhos tantos outros vão nascendo, e o tempo vai passando, e nós encontramos a história de Ruth, e nós encontramos outras histórias, e todas elas vão se afunilando dentro da história de Judá para mostrar que a Santa Semente viria de quem? De Davi. E Davi tem 2 filhos, pelo menos, tem mais, só que dentre esses 2 filhos, aí a Santa Semente, o que faz? Ela bifurca. Um vai gerar José e outro vai gerar Maria. Salomão e Natã, 2 filhos do rei Davi. Em um vai desembocar na pessoa de José. José aí, aquele que dá nome a Jesus. E Maria, de quem nascerá o Messias, a semente da mulher, não a semente do homem. É por aí que vai a Santa Semente. Então parece que depois de Êxodo a história muda. As pessoas começam a pensar salvação por obras. As obras vão salvar, o sacrifício vai salvar, a adoração no templo vai salvar. Nós somos o povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e são de fato, mas além de tudo uma nação de sacerdotes. É aquilo que Deus está falando lá agora em Êxodo, porque a Santa Semente está sendo preservada e vai desembocar. Mas essa Santa Semente surge num contexto de pecado. Mas esse pecado, porém, embora obscurecendo, tornando nebulosa a imagem de Deus, não a destrói. Se algum irmão tiver alguma dúvida, a qualquer momento pode perguntar, tá bom?
que às vezes eu vou citando um monte de coisa, falando um monte de outras coisas e acabo indo um pouco mais rápido. Então vamos continuando. O homem permanece em a imagem de Deus depois do pecado, ou não permanece? Onde que nós encontramos que o homem permaneceu à imagem de Deus? Gênesis 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Mas e aí, se perdeu? Vai lá para Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A imagem do Senhor justifica a pena de morte. Porque a partir do momento em que Noé sai da arca, Deus está dizendo: eu não vou deixar vocês conhecerem mais o mal como vocês conheceram até aqui. Eu vou impor limites, eu vou impor regras, eu vou criar normas mais severas. Por quê? Porque a maldade do homem levou à necessidade do dilúvio. O homem se tornou mau. Os efeitos do pecado contaminaram tudo que o homem realizou. E nós encontramos já, agora, irmãos, deixa eu só explicar uma coisa. Nós vamos para Gênesis 9, nós seguimos para Gênesis 10, mas de repente a gente volta para Gênesis 4, a gente dá uma olhadinha em Gênesis 5, a gente passeia por Gênesis 6. Então, o texto básico nosso é aquilo que alguns teólogos têm dito que são os principais e mais obscuros e importantes livros da Bíblia. Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11. Só para os irmãos terem uma ideia, Gordon Verham, eminente teólogo, professor de teologia do Antigo Testamento, ele escreve um comentário bíblico só para Gênesis 1 a 15. E o outro comentário, ele fracionou o livro de Gênesis em 2 comentários. Um trata apenas dos 15 primeiros capítulos, o outro livro trata do restante. Será que é difícil ou não é difícil interpretar esses primeiros 15 capítulos da Bíblia? É um desafio, é um grande desafio, mas são os mais importantes para a gente entender até a história do homem e entender nós mesmos. Os efeitos do pecado do homem contaminam tudo que o homem realiza. E o homem, ele, embora fazendo coisas que são lícitas, coisas que Deus fez o homem para fazer isso mesmo. Ora, meus irmãos, se não lhes pergunto, será que quando Deus criou a areia, Ele não pensava que o homem iria criar o vidro? Ou produzir o vidro? Será que quando Deus criou o ferro, Ele não sabia que o homem iria criar a enxada, o instrumento musical? Será que Deus foi pego de surpresa quando viu o homem criando tendas, possuindo gado, organizando instrumento cortante de bronze e de ferro, como acontece todo no capítulo 4, a descendência de Caim? E depois no início, o próprio Caim criando a primeira cidade. Sim, um assassino criou a primeira cidade. Mas quando chegamos em Apocalipse, nós encontramos, não morando no paraíso do Éden, mas na Nova Jerusalém, que é uma cidade. E os irmãos ouviram ainda nesse estudo que em Apocalipse que a árvore da vida está onde? Em uma cidade. Mas a cidade nasce no contexto de pecado. A música nasce no contexto de pecado. A cultura nasce num contexto de pecado, mas mesmo assim a cultura em si não é pecado. Criar gado não é pecado. Nós lemos em Provérbios hoje mesmo que criar gado inclusive é um sinal de inteligência, sabedoria, principalmente se é feito da forma certa, com previdência, de forma organizada. Aliás, no outro texto está escrito também em Provérbios que o homem bom, o homem justo, temente a Deus, até os animais ele trata bem. Até os animais ele trata bem. Então é dentro deste contexto, o mandato cultural é realizado, mas com a presença do pecado. O primeiro poeta é um assassino, Lameque. Mas não é o Lameque pai de Noé, é outro Lameque. É Lameque descendente de Caim.
porque o pai de Noé também chamava Lameque. Eu não sei se os irmãos repararam no livro a coincidência dos dois nomes. Lameque dá nome a Noé, mas não é o Lameque que matou 2 homens. Fez um poema, o primeiro poema da Bíblia. É Lameque quem faz, um assassino. A primeira cidade, um assassino constrói. Então são coisas boas, mas que vão marcadas pelo pecado. E o gênero humano se torna cada vez mais desprezível e pecador. E Deus deixa o homem fazer o que ele quer na terra. Você quer conhecer o bem e o mal, você vai conhecer o mal. Você conheceu o bem, mas a cobiça no seu coração fez com que você desejasse conhecer o mal. Eu vou deixar você conhecer o mal. Conheça o mal. Então, quando Deus está estabelecendo a pena de morte, lá em Gênesis 9, Ele está falando: eu não vou deixar mais você fazer o que você quer, porque o seu coração é sempre inclinado para o mal. Então eu vou impor limites. Pensa bem quando for matar alguém, como Caim ou como Lameque. Pensa bem, porque você morrerá também. Não admitirei mais que o homem faça o que quer, o que queira no planeta. Mas aí nós passamos o capítulo 6. E quando chegamos no capítulo 6, nós encontramos uma história bastante interessante, cuja interpretação também exige muitos cuidados. Como eu não vou entrar em tantos pormenores, eu vou só iniciar a discussão. Capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Aqui, no original hebraico, é o sentido de esposa. Tomaram para si mulheres, fizeram famílias, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ele impõe um limite à idade do homem, não vai viver mais igual a Matusalém, 969 anos. Vai viver menos, porque nenhum afastamento da árvore da vida deu conta da maldade humana. Ele vai viver apenas 120. Aí chega um momento, ele fala: não vai viver mais nem 120 anos. Noé, entra numa arca, porque eu vou matar todo mundo. Eu não aguento mais. Eu vou destruir a espécie humana. É isso que Deus está dizendo. Primeiro, viva eternamente. Não viva mais eternamente, mas vai viver bastante. Eternamente não vai viver, mas vai viver bastante. Quase 1000 anos, é bastante, na verdade. Já pensou você vivendo 1000 anos? Já pensou eu vivendo 1000 anos? Mas 1000 anos com saúde. Não é 1000 anos capengando só bons, os 100 primeiros e os 900 capengando. Não, é 1000 anos com qualidade. Já pensou viver um negócio desse? Pois é, mas o homem aproveitava bem a sua idade? Não, ele matava bastante, a terra era violenta. Ele diz: e ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E ele disse: chega. Você conheceu o mal? Pois é, agora eu vou refrear o mal. Nesse texto nós encontramos que os filhos dos homens, os filhos de Deus se casaram, tomaram para si, dentre suas esposas, as filhas dos homens, que eram formosas. Muito bem, o que quer dizer filhos de Deus? E aí, anjos? Há pelo menos 3 interpretações. E pode ser que as 3 estejam erradas, sem dúvida, porque já faz muito tempo realmente, e o texto não entra em muitos pormenores, não entra em muitos detalhes.
Talvez os ouvintes de Moisés, os leitores originais, leram, entenderam e não tiveram dúvida, e ficou por isso mesmo assim quando o apóstolo Paulo falou que a mulher em Corinto deveria colocar o véu por causa dos anjos. Talvez, ou então quando ele falou que por isso também se batizam por causa dos mortos. A gente não sabe mais o que isso significa hoje, mas a gente tem ideia. Quais são as três interpretações? O Michael Gorin, é Michael mesmo, gente? Agora fez uma confusão. Está escrito aí na capa do livro. Michael Gorin? É Michael Gorin, né? De vez em quando eu esqueço. Como disse alguém certa vez, um apóstolo, as muitas letras te fazem delirar. É Michael Gorin. Ele coloca três hipóteses e essas são realmente as principais, pelo menos as que eu tenho conhecimento, aquelas de que eu tenho conhecimento. Primeira hipótese, que se tratariam de anjos, e dentre essas duas hipóteses nós já temos duas hipóteses dentro da hipótese de anjo. Se tratassem de anjos já caídos, ou se tratava de anjos que caíram naquele momento, uma segunda queda. Essa seria a primeira hipótese. É a hipótese que menos é adotada. Por quê? Porque Jesus já havia dito em outra ocasião que os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Então como é que seriam anjos? Por quê? Porque não é da natureza do anjo esse tipo de reprodução. Deus não criou o anjo com essa natureza. Mas as outras duas soluções também são problemáticas. Tanto uma contra a outra, quanto a outra também vai ter dificuldades. A segunda possibilidade é que seriam os governantes da época. A dificuldade é que isso realmente torna o texto, essa informação, totalmente irrelevante, né? Para que dizer então que os filhos dos homens, ou seja, os governantes, viram nas filhas dos homens, que seriam os pobres? Então, filhos de Deus seriam os ricos, os magistrados. Mas noutra passagem também, o salmista fala: vós sois deuses, mas como homens morrereis. E ele está falando não de anjos, ele está falando de magistrados, juízes, que agiam como deuses, mas que morreriam como homens. E até hoje é corrente dizer que um magistrado aqui ou outro ali possa ter no seu imaginário a sensação de que se trata de Deus ou não de um homem. Inclusive uma magistrada, não me lembro há quanto tempo atrás, levou uma censura do Conselho Nacional de Justiça porque havia colocado num despacho, numa sentença, que o seu entendimento como magistrada era superior ao do homem comum. E aí questionaram a lucidez da referida servidora. Claro, né? Mas é possível? É possível. É possível que realmente se trate de governantes que eram pessoas de uma estirpe mais fina, se casaram com uma estirpe mais pobre, e dentre eles haveria, portanto, uma geração de homens mais valentes e varões de renome que foram ainda mais perversos do que os primeiros. Eram gigantes também, além? Então, os gigantes, olha só, naquele tempo havia ainda gigantes. A palavra gigantes aqui está a tradução da palavra hebraica nefilim. O problema dessa interpretação e de pensar nesses anjos é Números 13 e 33. Abra lá sua Bíblia em Números 13 e 33. Estou falando do termo nefilim, termo gigante, que também pode ser interpretado como monstro. Um orc, sei lá, um troll, né? Números 13, 33. Eu vou ler, porque já que está gravando, às vezes se algum irmão ler, não sai na gravação.
13:33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes dos gigantes. Nefilins é a palavra hebraica. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Será que esses gigantes são aqueles nefilins de Gênesis 6? A resposta para essa pergunta é a mesma questão que foi levantada pelos mormons antigamente, ao dizer que a cor negra seria a marca que Caim levaria por ser um pecador para diferenciá-lo dos demais homens que seriam brancos. O problema dessa resposta mormon e dessa outra resposta angelical dos nefilins é uma só: todas essas pessoas morreram no dilúvio e não deixaram descendentes. Se os mormons, não sei se eles defendem acho que não defendem essa tese mais hoje, talvez por algumas acusações de racismo, ou também por uma evidente falta de conhecimento bíblico. Também, as duas coisas misturadas. Os nefilins teriam morrido no dilúvio, não teriam sobrevivido. Até porque o dilúvio foi feito para matá-los. Então não faria sentido os filhos de Anak serem nefilins nesse sentido. O que faz sentido é que nefilim seria uma expressão usada para esses homens meio deformados pela altura. Homens grandes demais. E daí nós já concluímos uma outra coisa, que os filhos de Enac seriam gigantes e mesmo assim não seriam filhos de anjos. Então viram? Não entrei tanto nesse assunto, acabei entrando porque fui suscitado. E confesso também que o Gorin, ele não trabalha exaustivamente nesse livro, esse assunto, né? É uma nota de rodapé com 5 linhas. Quem vai tratar são outros autores, tratam, até porque não é a preocupação dele. Então por isso mesmo ele remete. Mas já que estamos tratando desse assunto, então nós estamos vendo um pouquinho. E também não é um tipo de assunto que dá para pregar no domingo à noite, né? Faz um sermão sobre os nefilins. Cuidado, não seja você um nefilinho. Já pensou um tema desse, né? Não faz sentido. Por isso eu falo, no domingo de noite a gente usa uns temas e uma abordagem que está mais ligada à aplicação das pessoas na vida comum para a edificação, e no estudo bíblico a gente trata mais dessas questões. O segundo, os governantes têm esse problema e aquele. É possível, mas ao mesmo tempo parece que não é essa a intenção. Há uma outra. Warren Wiersbe, a quem fiz menção recentemente numa mensagem, ele, que é dispensacionalista, ele coloca uma outra opção que também está aí no livro do Gorin, e também é utilizada em outros comentários bíblicos do Antigo Testamento. Eu confesso que esse é um dos temas mais empolgantes, porque é o tipo de coisa que parece que não tem uma solução simples. Qual que é essa outra solução? Os filhos de Deus seriam a descendência de Sete, e as filhas dos homens seriam a descendência de Caim. E quando a estirpe de Sete, que seria uma estirpe mais ligada à invocação do nome do Senhor e de uma maior piedade, ele se mistura com a descendência de Caim, então a coisa desanda com gosto. Aí não há mais piedade na terra. Parece fazer mais sentido. Eu particularmente me filio mais a esse entendimento. Me parece fazer mais sentido, mas também é uma solução problemática do mesmo jeito, porque da mesma forma não resolve tudo, não é? Por que então nasceram gigantes? Não é? Vai cair no dilúvio. Quando a coisa degringola de vez. Pois não. O pecado e o casamento entre o piedoso e o ímpio, nessa situação dos meninos lá do João. Está na nota de rodapé? Tá. Então, na nota de rodapé já se percebe, há uma tendência, eu estou falando disso porque realmente há uma tendência dos estudiosos de
valorizarem essa interpretação. Só que essa interpretação, ela soluciona esses problemas. Filhos de Deus, filha dos homens. Só que o problema é porque nasceram gigantes. Né? Mas houve uma desobediência também desses gigantes aí, que é meio complicado, a coisa não quero entrar no detalhe, vai fugir. Sim, mas a questão é, o que neles fariam com que sua descendência fossem gigantes e homens de guerra e valorosos, não é? Parece que aí esse trecho fica desconexo com essa solução. Parece que a solução dos anjos favorece o nascimento dos gigantes, só que é uma solução problemática, e a solução dos filhos de Sete, o problema é porque então nasceram gigantes, não é? Não faz tanto sentido isso. Então qualquer solução, meus irmãos, talvez a gente esteja à caça de uma quarta, e talvez a quarta é que vai resolver todo o mistério, porque essas três são aquelas que são normalmente ventiladas, são normalmente trabalhadas, mas as três também têm problemas, né? Gigante não pode ser figurado. Não parece ser o sentido, até porque essa palavra, até repito a pergunta para a gravação, né? Se o gigante seria no sentido figurado. Quando essa palavra é usada lá em Números, não é no sentido figurado, é no sentido de que realmente eram homens muito altos e que enxergariam os judeus, os israelitas, melhor dizendo, que nessa época a ideia de judeu não está presente, enxergariam como gafanhotos, também em relação à postura, não apenas guerreira, mas o fato de ser filho de Enaque, a altura também. Mas os gigantes já não existiam quando esses filhos de Deus se casaram com as filhas de homens? Não existiam ainda os gigantes? Se os gigantes existiriam antes desse casamento. Embora o texto, a tradução... Porque aqui no 4 fala, naquele tempo havia gigantes na terra. Aí diz, e também depois. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. A ideia seria que esse e também significaria que também teriam sido gigantes. Isso ajuda a terceira hipótese, né? Que o gigantismo não estaria atrelado simplesmente a essa geração. Sim. Mas mesmo assim, né, o mistério continua, porque você resolve numa ponta, mas desresolve na outra ponta. Eu acho que a terceira é a mais plausível. Não é uma questão de fé fundamental para que cada um fale, se achar dessa forma não vai para o céu. Não é a questão do solos Cristo, sola Escritura e tal. Não é uma questão fundamental da fé. Então, se o irmão achar que fossem os príncipes, os governantes, ou que fossem também realmente anjos caídos e tal, não vejo problema nenhum em aderir a esta ou aquela hipótese. Eu estou aqui apresentando aquelas que já estão postas para que a gente escolha o que a gente entende, mas eu particularmente não estou satisfeito com nenhuma. Gostaria de que tivéssemos uma quarta hipótese, né? Acontece que eu vi uma coisa lá na igreja do Ibiranga, certo? Feito desse estudo, exatamente isso que eu estava dizendo. Mas lá até o pastor deu umas dicas que seriam filhos de Satanás, esse gigante lá que desceu e teve filho com as... Então, essa é uma das hipóteses. Vou repetir aqui por causa da gravação. Se tratava de filhos de anjos caídos, anjos demoníacos, e portanto assim eles teriam a habilidade, ou somada à sua natureza angelical, essa capacidade dessa reprodução híbrida de metade anjos e metade seres humanos, e teria nascido uma hibridez, e essa hibridez que foi aniquilada pelo dilúvio, ou seja, não existe mais hoje, ela teria causado esse espanto deste reino parasita se misturando de tal forma com o reino de Deus, que Deus viu a situação
totalmente abjeta, causando-lhe um nojo especial e um peso no coração de forma especial. É uma saída, é aquilo que eu falei. Os anjos, nesse sentido, os filhos de Deus, poderia tanto, porque as duas formas também faz sentido. Tanto pode ser uma rebelião angelical que aconteceu naquele momento, como também poderia ter sido uma continuação da rebelião de Satanás que já haveria começado noutra ocasião. Poderia, mas mesmo assim, é um mistério. Então, realmente, se pegar os filhos de Deus, nasceram gigantes e tal, foram homens de renome, ponto. São poucos versículos, né, para a gente fazer tanta teorização. É por isso, talvez, que a gente tenha tantas saídas. Até para dizer que são anjos, a gente tem mais de uma saída, né? Até para dizer que fossem anjos. Então, realmente, a gente está colocando tudo isso, fizemos um belo parêntese, uma nota de rodapé exegética, interpretativa, para tentar entender o que significa isso e como que isso trouxe o pesar no coração de Deus, justificando em seguida o dilúvio. O dilúvio. Deus deixou até Gênesis 9, Gênesis 7, aliás, Gênesis 8 também, quando as águas descem, Deus deixou a coisa como o homem queria, de acordo com as inclinações do homem. Mas aí com Noé ele já começa a puxar a coisa para si. Por isso que o dispensacionalismo chama esse período de governo humano, que é quando Deus deixou o homem fazer aquilo que ele quis e praticamente não interferiu. Nós não somos adeptos do dispensacionalismo, né? Nós somos adeptos da teologia do pacto, apelidados de aliancistas, e temos um outro entendimento, e o entendimento é que a graça de Deus salvava em qualquer momento, e aqui nós concordamos nesse trecho com o Wiersbe, porque o Wiersbe dizia também que a salvação aqui era pela graça. O problema do dispensacionalismo é dizer que num período se é salvo pela graça e no outro período se salva pela lei. Esse também é o dispensacionalismo mais popularizado. Então, ressalvado outras versões de dispensacionalismo. Mas o dispensacionalismo, ele realmente tem divide-se em mais dispensações, outros dividem em menos, outros organizam assim, outros organizam assado, então também não é um todo harmônico, assim como também o aliancismo, a teologia do pacto também não é um todo harmônico, tanto que há pessoas que são adeptas da teologia do pacto são anglicanas, outros são luteranos, outros são presbiterianos, calvinistas e por aí vai.